O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse domingo, escutemos a voz do Senhor que diz: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. E aqui, com a palavra de Deus, ela vem nos falar no dia de hoje: Não se perturbe o vosso coração. Em um mundo cada vez mais complexo, diante de tantas realidades difíceis, tantos desafios a superar, problemas, tribulações, muitos com uma vida sofrida, o Senhor olha para você como Ele olhou para os apóstolos muitas vezes. Aquele olhar que acalmava, aquele olhar que apenas sem falar palavra alguma acalmava o coração dos apóstolos. Aquele olhar que muitas vezes acalmou a muitos que passaram no seu caminho. E o Senhor, olhando nos olhos, falava: Não tenhas medo. Por que tanto medo? Por que te inquietas? Por que tão pouca fé? Eu estou aqui. E o Senhor diz: Não se perturbe o vosso coração. Não sei o que você está passando nesse domingo, no dia de hoje, diante de toda essa realidade que vivemos, mas tantas outras realidades, não só essa, mas que você vive particularmente. O Senhor olha nos teus olhos, assim como olhou para os apóstolos, muitas vezes. Ele diz para você: Por que tanto medo? Por que te inquietas o teu coração? Não se perturbe o teu coração. Tendes fé em mim. Mas em um mundo cada vez mais descrente, onde surgem diariamente tantos caminhos e outros caminhos que vão conduzindo as pessoas à perdição, iludidas, às vezes por promessas de tantas coisas boas, aparentes, onde o cristianismo torna-se cada vez mais uma entre tantas opções. E às vezes o cristianismo nem é uma opção tão atraente,
porque uma mensagem que fala de um sofrimento que leva à redenção, em uma geração que não suporta sofrer, que foge do sofrimento, que não quer perder a reputação, é difícil encaixar o cristianismo em muitas pessoas que se envolvem em tantas e não quer uma vida de sofrimento, né? Agora para o nosso coração não se perturbar, como o Senhor nos fala nessa primeira frase que eu falei, nós precisamos viver algumas coisas que a liturgia nos mostra. E a primeira delas é que está nessa frase que o Senhor disse: tendes fé em mim, no meu Pai e em mim também. A primeira coisa é a fé. Na maioria das vezes a nossa vida cristã vai ser baseada na fé, como Paulo fala, nós vivemos pela fé. Mas você pode pensar, mas eu não tenho perspectiva de nada à minha frente. Emprego não tenho, as realidades que vão acontecendo eu não tenho solução, enfermidades, tantas coisas que vêm. Minha fé é pouca demais, é pequena. Eis aqui o nosso desafio. Assim como o desafio lá nas primeiras comunidades cristãs, como na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, fala do início da igreja ali. Eles precisaram firmar a fé. Da mesma forma, esse é o nosso desafio nessa nossa geração. Assim como os primeiros professaram a fé, mesmo em meio a perseguições, a sofrimentos, nessa mensagem do Evangelho, do cristianismo, que mostra um caminho que passa pelo sofrimento, mas que é um sofrimento que gera alegria, que gera redenção. O Senhor vai nos mostrar a vida, mesmo em meio a situações de morte, mesmo não aparentando vida ao redor. O Senhor, se nós colocarmos a fé nele, firmada nele, andar pela fé, o Senhor vai mostrar a vida, mesmo aparentemente em um momento de morte. Meus irmãos, por favor, não busquem paliativos na fé. Não busquem lugares que vão te oferecer prazeres imediatos, soluções imediatas, lugares que te prometem um cristianismo fácil de ser vivido, um cristianismo que vai te encher de prosperidade, um cristianismo que mostra às vezes que você não terá sofrimento algum, que você não terá problemas. No centro do Evangelho de hoje, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém retornará ao céu, ninguém voltará às moradas celestes, entrará na eternidade, se não for por mim, como ele fala. Eu que sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho. E como descobrir esse caminho? Como descobriremos? O Senhor não está mais do nosso lado. É só pegar a palavra que é o próprio Cristo, os evangelhos principalmente, que mostram a vida do Cristo. Entre os 4 evangelhos, escolha um e conheça o caminho, a verdade e a vida. Mateus, ou Marcos, ou Lucas, ou João, escolha. Cada um deles vai apresentar o Cristo, esse que nos mostrará o caminho da eternidade. Mas para resumir os evangelhos, olha para a cruz. Para resumir todos os 4 evangelhos, olha para a cruz. E ao olhar para a cruz, você vai ouvir a voz do Senhor que não está falando nada. O Cristo que está na cruz ali. Ao olhar para a cruz, ele vai dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim como lá no Antigo Testamento, quando eram picados por serpentes, e Deus falou para Moisés levantar uma serpente, e todo aquele que olhasse para a serpente seria salvo, curado. O Cristo, o caminho, a verdade e a vida, foi levantado no madeiro. E ao olhar para esse madeiro, com o Cristo ali, o Salvador, nós também seremos curados. E nós adentraremos as moradas celestes, passando pelo caminho, a verdade e a vida que está ali cravado na cruz. Esse Cristo que não permanece ali, mas ressuscitou, subiu aos céus, está lá preparando um lugar para nós.
Em meio a tantos caminhos que surgem no mundo, a voz de Jesus ecoa nos nossos ouvidos, mas também lá dentro do nosso coração, dizendo: somente eu sou o caminho. Nesses tempos e tantas verdades, entre aspas, muitas mentiras que vão sendo propagadas como verdades e vão se fixando como aparentes verdades, Ele nos proclama: eu sou a única verdade. A única verdade. Nesse mundo que nos tenta, oferecendo vida onde não há vida verdadeira, mas ao contrário, leva à morte. E aqui não falo de morte do corpo, e nem morte da alma, porque a alma é eterna, a alma não morre. Mas essas vidas, aparentes vidas que vão sendo oferecidas, que estão levando muitos à perdição da alma. Jesus não é simplesmente um profeta. Como um dia ele perguntou: o que estão dizendo de mim? Uns falam que é João Batista, o profeta, e assim sucessivamente. Ele não é apenas um profeta, ele não é apenas um sábio. Jesus não é um filósofo, Jesus não é um político, Jesus não é um revolucionário. Jesus não é alguém que nós podemos admirar e seguir como tantos artistas, e nós vamos seguindo aquele artista. Não. Jesus não é apenas um entre tantos, Ele é. E aqui Ele é, lembrando daquele momento que Jesus estava sendo julgado pelo sumo sacerdote, os fariseus, doutores da lei, antes de ser crucificado, e perguntaram: você é o Messias? Ele disse: eu sou. Eu sou. Jesus não é um entre tantos caminhos, um entre tantas personalidades, um entre tantos sábios profetas. Ele é. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Meus irmãos e minhas irmãs, assim como Ele já subiu, Ele voltará. Ele subiu para preparar um lugar para nós, mas virá em poder e glória sobre as nuvens do céu. Portanto, meus irmãos, assim como Isaías fala no capítulo 55, 6, buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Buscai-o enquanto Ele está perto. Não perca tempo em buscar aquele que é o caminho, a verdade e a vida. O único caminho, a única verdade e o único lugar onde nós encontraremos a vida verdadeira. Não perca tempo, busquemos ao Senhor enquanto Ele está perto, enquanto Ele se deixa encontrar. São Pedro, na segunda leitura desse domingo, ele exorta: aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, por isso Ele foi crucificado, mas escolhida e honrada aos olhos de Deus. Eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. Pedro, o primeiro Papa, aquele que foi escolhido, ele diz: aproximai-vos do Senhor. Essa pedra viva que foi rejeitada, mas que para Deus é o escolhido. Quem nele confiar não será confundido. E em Romanos capítulo 10 fala também: todo aquele que nele crê não será confundido. Foi a primeira coisa que eu falei, a fé, confiar nele. Todo aquele que nele crê nunca será confundido entre tantos caminhos, entre tantas propostas que o mundo oferece a todo momento. Diante de Cristo é necessária uma escolha, uma opção, decisão. Ou seguimos a Cristo, que é o verdadeiro caminho, ou estaremos trilhando em caminhos paliativos que irão nos levar à perdição. Ou seguimos a verdade, que é o Cristo, ou mergulharemos em muitas mentiras que são propagadas como verdades. Ou acolhemos a vida verdadeira que está nele, ou morreremos mergulhados em nossas escolhas erradas e perderemos aquilo que de mais precioso Deus tem para nós, que o Cristo veio abrir caminho, que é a vida eterna. O evangelho de hoje é um discurso de despedida de Jesus aos apóstolos e discípulos. Ele diz: vou preparar-vos um lugar para vós, por isso eu subirei, morrerei, subirei, prepararei um lugar para vós, voltarei. Mas o Senhor envia o Espírito Santo, o seu Espírito Santo, porque
é o Espírito Santo que vai nos fazer adentrar nas moradas eternas. E é pelo derramamento do Espírito Santo em Pentecostes que a igreja nasceu. A igreja nasceu desse derramamento do Espírito Santo. Portanto, Jesus, que andou durante 33 anos ali da vida dele, principalmente os 3 anos da vida pública, pregando, anunciando o reino, dizendo que é o caminho, a verdade e a vida, nós não temos mais o Cristo aqui presente encarnado. Claro, o Cristo está presente, mas como os apóstolos viram face a face ali, frente a frente, escutando as palavras dele, nós não temos. Mas quem é então que nos mostra o caminho, a verdade e a vida? A igreja nasceu do derramamento do Espírito Santo. O Senhor que subiu aos céus e disse: eu voltarei, mas enviarei o Espírito Santo. A igreja é quem nos mostra o caminho, a verdade e a vida. Portanto, olhemos para a igreja que ali nasceu dos apóstolos, depois foi vindo a sucessão. Meus irmãos, olhemos para a igreja que mostra o caminho, a verdade e a vida. E aqui eu não falo só a igreja, o Papa, os padres, mas eu lembro que todos nós somos igrejas. Pedro fala a pedra viva, que é o Cristo, a pedra angular, mas é formada também de outras pedras vivas, que somos nós, batizados, que somos chamados a ser outros Cristos. Mas para mostrarmos Cristo para os outros com nossa vida, e aí eu pego a primeira leitura. Os apóstolos precisavam anunciar a palavra, mas eles não podiam fazer tudo, então eles juntaram toda a multidão dos discípulos e disse: escolham alguns dentre vocês que sejam cheios do Espírito Santo. Veja a característica. Eu falei da fé, que é importante, outra característica importante para não perturbar o nosso coração: ser pleno e cheio do Espírito Santo. E foi isso, ele disse: escolham alguns que, a primeira característica é essa, cheios do Espírito Santo. E daí eles escolheram Estevão, um homem cheio da fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia. Foram apresentados aos apóstolos, eles impuseram as mãos e escolheram eles como diáconos. Ali a igreja estava nascendo. Como eu disse, a igreja nos mostra Jesus sempre. Aqui nós precisamos, como pedras vivas que formamos a igreja é santa porque a pedra angular é o Cristo, mas é formada de pedras vivas que somos nós, falhos, pecadores, mas que se deixarmos o Espírito Santo mover-nos por inteiro, daí o Senhor fará maravilhas na nossa vida. Se falamos que somos cristãos, vivamos como Cristo viveu, assumindo a nossa missão de batizados. Se falamos que somos católicos, sejamos católicos praticantes, porque não existe católico não praticante. Ou é católico ou não é. Sejamos homens e mulheres de boa fama, porque os apóstolos falaram, além de ser cheios do Espírito Santo, sejam homens de boa fama no meio da assembleia. Nós precisamos ter boa fama em meio ao mundo, porque nós não podemos anunciar o Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, se na minha vida Ele não está sendo a verdade, o caminho e a vida. Sejamos homens, mulheres de boa fama, de bom testemunho de vida, cheios do Espírito Santo, cheios da sabedoria que vem do alto, homens e mulheres de fé. O Senhor fala: em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que as que eu faço. Meus irmãos e minhas irmãs, se não deixarmos as coisas nos perturbar, acreditarmos no Cristo, deixarmos o Espírito Santo ser pleno em nós, o Espírito fará coisas que os nossos olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram. O Senhor fará maravilhas por você. E as pessoas, ao olharem para a nossa vida, verão que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Não perturbe o teu coração. Credes nele, no Cristo. Deixa o Espírito Santo agir em você. E Deus fará maravilhas na tua vida. E por tua vida, fará maravilhas na vida de todos aqueles que o Senhor colocar à tua frente. Louvado seja
o nosso Senhor Jesus Cristo.